Tua palavra nessa noite também venha como um bálsamo no nosso homem interior. Que a Tua palavra venha limpar, que a Tua palavra venha renovar, venha transformar a nossa mente. Que o que está escrito lá em Romanos 2,12 venha acontecer. Que nós possamos não nos conformar ao pensamento do mundo, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, que só pode acontecer pela palavra de Deus. E que a Tua palavra possa, ó Pai, fazer, ó Pai, alcançar o objetivo para o qual ela foi criada, que é de restauração, que é de mudança, e que na nossa vida nós possamos ver e nós possamos experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Amém? E amém. Nessa série, nós vamos falar então, começar a falar aqui sobre mudanças de atitude, sobre mudança de mente, sobre mudança do rumo daquilo que muitas vezes, do rumo dos nossos pensamentos. E muitas vezes nós precisamos parar de andar no sentido no qual estamos andando e estamos acostumados e perceber que o caminho agora que nós precisamos seguir tem uma nova mão. Sempre acontece isso, a gente que dirige, vira e mexe de 4 anos, muda um governo, né, muda um prefeito, por exemplo. Geralmente acontece muito assim, muda um prefeito ou muda um governador, às vezes as vias que nós transitamos de carro, elas mudam, né? Há um tempo atrás, aquela rua de trás ali, quando você vai para pegar a Dutra, você tem a Délio Guaraná e você tem a paralela que vem. Qual o nome dessa? É a Roberto Silveira? Você tem a Roberto Silveira. A Roberto Silveira, há um tempo atrás, era mão dupla, não era? E algumas ruas perpendiculares não eram contramão, você podia entrar em qualquer uma delas. Ela não é. Tu que está em Éden há muito tempo, é morador como eu, sabe. Aliás, irmãos, é mó barato, que eu ando aqui muito pelas ruas de Éden, eu ando bastante aqui. Dia de semana eu estou aqui, às vezes, aí eu vou na feira, eu vou no mercado, aí eu subo lá em cima, perto do Castelinho. Outro dia eu fui comprar à noite ovo lá perto do campo, que não tinha nada para comer em casa. Eu falei, a Amanda falou, compra um ovo, vou fazer o arroz com ovo. Pô, mas não tem ovo aqui, mas lá em cima tem. Eu fui ali, aí fui num bar ali em cima já, né, irmão? Sinistro. Entrei no bar, boa noite. Não tem ovo não. Ó, mas tu pode encontrar o ovo lá em cima, virando aqui no que eu falei, meu Deus. Sorte que o Cláudio estava comigo, meu segurança. Aí nós fomos, aí entramos num bar lá, aí entramos no bar, o cara, Tiquinho, esse cara é meu amigo. Aí queria abraçar ele, não sei o quê. Aí ele falou, não, tô aqui. Aí ele falou, aí o cara foi muito engraçado, o cara falou assim, Tiquinho, tá firme lá na igreja lá? Aí ele falou, firme, pô, tô firme lá. Aí não, agora tu vai falar sério comigo. Posso falar? Não, porque eu vou falar. Eu, pode, falei. Não, lá está firme mesmo? Vocês vão ficar lá? Aí eu falei, vamos. Vocês não vão sair de lá não, né? Aí o Cláudio falou, se até tu ir para lá, a gente fica lá. Não, porque eu ouvi aí um papo aí que o proprietário pediu um imóvel lá, né? Eu falei, e a fofoca cai. Falei, rapaz, esse telefone está sem fim, mas está sem fim nenhum. Eu ri pra caramba com o Cláudio. Cláudio, não, pá, que isso, nada. Aí veio embora, eu falei, rapaz, o pessoal está ligado aí, né, irmão? O pessoal está ligado aí, a gente nem sabe. Aí eu estava falando, que eu ando às vezes pela rua aqui, irmãos, agora está acontecendo um negócio incrível. Que eu ando, aí passa um carro com um montão de gente. Para, pastor, fala aí. Não sei quem é. O Antônio. Eu sei, o Antônio, eu sei que está contigo. Aquele cara da banana, não é ele? Então,
Mas esse cara mesmo, agora eu já sei quem é ele. Mas ele mesmo é um dessas pessoas que outro dia eu estava andando no calçadão, aí ele, ô pastor! Eu falei, fala aí, cara. Ele é o Antônio. Então, irmão, é uma benção, irmão. Mas é sério. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Já mudei tudo. Vamos voltar, irmão. Vamos voltar aqui, vamos. Eu estava falando que muitas vezes o trânsito da nossa vida, ele tem que ser interrompido por Cristo. Porque às vezes nós estamos indo num sentido que não é o sentido que Deus quer que a gente vá. E Cristo na nossa vida, a palavra dele na nossa vida, muitas vezes vem para interromper o trânsito espiritual da nossa vida e para nos mostrar um novo sentido. E nós precisamos ir ao encontro deste novo sentido. Amém? Irmão, não fala nunca que nós precisamos ir de encontro àquele novo sentido. Amém? Entendeu por quê? Posso falar por quê? É só porque às vezes eu vejo falar assim, não, pastor, então nós vamos de encontro a esse objetivo aí da igreja. Não faz isso, irmão. Pelo amor de Deus, vou orar por você. Porque quem vai de encontro, vai contra. Mas quem vai ao encontro, vai ao favor. Né? Português um pouco aqui, eu não sou muito bom não, mas isso daí a gente precisa às vezes, né? Porque é legal, às vezes você está falando, aí está todo bobo falando. Às vezes, irmão, eu falo um negócio errado aqui que eu me ouço, às vezes. Eu falo assim, gente, como que eu falei isso? Eu já deixei de botar plural algumas vezes aqui. Eu já falei a palavra no sentido errado. Mas, irmão, você me perdoa, amém? Você depois fala, pastor, olha, era isso, que você tinha que ter falado isso. Mas acontece com quem está falando muito, tá, irmão? Bota você para falar aqui todo dia para tu ver só também. Vou rir a beça de você, tá? Então, para de anotar. Tem um aqui que anota, ele anota e bota no Face. Eu estou ligado em você mesmo. Frase do dia. Como é que é? Deixa eu dar um exemplo. Dá um exemplo aí de uma frase do dia. Jesus está com a mão na maçaneta. Não. Com a porta na maçaneta. Eu quis falar que Jesus estava com a mão na maçaneta para abrir a porta, aí eu falei que Jesus estava com a porta na maçaneta. Aí ele botou, palavra do dia. Obrigado, tá? Pelo amor que você tem por mim. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos renová-la na palavra de Deus, nós temos que ter o pensamento dele. Então, nessa manhã, eu quero falar rapidamente aqui uma verdade a respeito de cada um de nós, que a palavra de Deus diz, para que uma vez ciente de uma dessas verdades de Deus para nós possamos, se estamos no sentido certo, que nós possamos continuar e perseverar neste sentido, ou se não estamos nesse sentido, nós precisamos aderir ao novo sentido, que a palavra de Deus manda que nós venhamos a aderir. E a palavra de Deus faz uma afirmação sobre nós, que eu quero ler com você, e a partir dessa afirmação, nós vamos então começar a olhar para a nossa vida e ver se nós estamos nesse sentido. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia, nós já lemos isso hoje, abra sua Bíblia em Salmo 1, e eu vou ler só o versículo 3. Salmo 1, 3. Que diz... Eu não botei aqui? Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja a folha não cai.
e tudo quanto fizer, prosperará. Se você tiver uma caneta, circula esse versículo 3. Esse versículo do salmista, esse versículo, só o número 3, ele é rico em muitas informações importantes para a nossa vida prática. Porque, irmão, veja bem, o nosso Deus é um Deus prático. O nosso Deus trabalha conosco de uma forma prática. Nós não estamos aqui embaixo e Ele está lá em cima. E aí, de repente, a gente se vira. Se vira aí agora e vai viver a tua vida, porque de vez em quando eu vou aí para ouvir uma oração tua. Não, o nosso Deus é um Deus que está conosco junto. E Ele está sempre nos ensinando como, na prática, colocar esse evangelho que nós estamos aprendendo, como fazer funcionar ele na nossa vida, no dia a dia. Porque o importante, irmãos, é que nós tenhamos a ciência, que nós tenhamos uma compreensão do Espírito Santo sobre a palavra, a revelação real da palavra, como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, e ele falou: Senhor, eu peço para que tu possas iluminar os olhos do pensamento deles, para que eles possam entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. A necessidade que nós temos hoje é de compreender a palavra de Deus. E uma vez que eu compreendo a palavra, uma vez que essa palavra está implantada no meu espírito, que eu dou o ouvido e o crédito real a essa palavra, que eu ouço a palavra, quando a palavra de Deus nos manda ouvir a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça. Esse ouvir, no original do grego, eu já falei aqui, é o verbo akoi, que significa não só ouvir, mas é ouvir e reter o que está ouvindo. Porque eu posso ouvir a palavra de Deus, ela pode vir, eu ouço ela, e da mesma forma que eu ouço, ela sai, eu esqueço lá amanhã no meu dia a dia, daqui a pouco em casa eu esqueço dessa palavra. Isso quer dizer o quê? Que eu não ouvi a palavra como deveria ouvir, e como a Bíblia manda que eu ouça, que é ouvir e reter. A minha vida e a sua vida não pode ter um buraco por onde a palavra de Deus vai esvaindo. Não, eu tenho que pegar essa palavra, eu tenho que colocar no meu espírito. E quando eu ouço um ensinamento que vem direto da palavra de Deus, eu tenho que dar crédito total ao que está escrito naquela palavra, porque se a palavra disse que é assim, eu tenho que crer que é assim, e eu não posso mais duvidar do que está escrito ali, e eu tenho que viver a minha vida, as minhas atitudes e pautar tudo que eu faço naquilo que está escrito. E eu quero então dizer, isso que nós lemos aqui, o que está escrito na palavra, e eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Ele diz que será como árvore. Você e eu somos árvores de Deus, você sabia? Nós somos, espiritualmente falando, uma árvore. Agora, nós não somos qualquer árvore, e nós não estamos fundamentados ou plantados em qualquer terreno. Nós não somos um cacto no deserto. Nós não somos uma árvore lá na caatinga que não dá fruto. É uma árvore seca que não tem fruto. A palavra de Deus diz que nós somos como árvore plantada junto à corrente de água. Ponto. Para aí. Uma árvore plantada junto a uma corrente de água é uma árvore o quê? Forte, vigorosa e que dá fruto. O que possibilita a vida de uma árvore é a água. E aqui a água que ele está dizendo, ele já está apontando, porque eu digo, a Bíblia está completamente linkada. A água junto à corrente de água. Quem é água na Bíblia? Cristo é a fonte de água viva. Ele é água. Nós somos uma árvore plantada em Cristo, plantada no Senhor Jesus. Ele é a água que vai regando a nossa vida. Você está conseguindo compreender? E
fazendo novamente um link com a palavra. Se Jesus é esse rio, se Ele é quem rega essa árvore que somos nós, quem é Jesus? Ontem eu estava pregando, lá na juventude, da igreja Nova Vida de Belfor Roxo, do Bispo Moacir, e eu fiz essa pergunta: quem é Jesus? Ah, pastor, Jesus é tanta coisa, né? Ele é príncipe, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de alegria, Ele é o príncipe da paz, Ele é o pão da vida. Ele é mais o quê? O bom pastor, salvador, libertador. E essa que eu queria, Ele é o verbo. O verbo significa a palavra. Cristo é o quê? A palavra. Quem é Cristo, irmãos? Pastor, eu quero conhecer mais de Cristo. Aqui está Cristo. Ele é a palavra. Aqui dentro desse iPad tem uma Bíblia, tá, irmão? Meu irmão olhou para mim assim: pastor, isso não é a palavra. Não, aqui tem uma palavra, eu estou me referindo a ela que está aqui dentro. Cristo é a palavra, irmãos. E a palavra de Deus diz que nós somos uma árvore plantada junto a Ele. E ela vai dizendo mais, que no... Como que é? O qual dá o seu fruto, ou seja, nós somos uma árvore. E a árvore de Deus, que somos nós, a vontade dEle em nossas vidas, como árvore, é que nós possamos dar fruto. Uma árvore que está plantada junto à corrente de água, fundamentada na palavra, essa vai ter que dar o quê? Fruto. Se eu não estou dando nenhum fruto na minha vida, alguma coisa está errada. Esse rio não está passando na minha vida. Porque a árvore plantada por Cristo tem que dar fruto. Não deu fruto, não está sendo regada, pode até já ter sido plantada por Ele, mas não está dando fruto em nada na vida, tem que olhar e tem que ver se o rio, se a água está realmente passando sobre essa árvore. E aí é que entra essa mensagem. Nós temos que ouvir a palavra e ver em que sentido está a nossa vida, que tipo de árvore eu estou sendo. E se não estou sendo essa árvore que diz a palavra de Deus, eu tenho que mudar o sentido. Porque eu tenho que crer, irmãos, e você, no que está escrito na palavra. Isso aqui é uma afirmação, dizendo que... Aí, irmãos, isso é porque eu não li o começo, nós já lemos lá o começo. Você vê que o fundamento desse versículo está na meditação e no conhecimento da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. E na sua palavra medita de domingo em domingo. Aleluia, pastor. Domingo de manhã eu estou aqui, eu medito muito nessa palavra. Aí eu venho à noite, é mais meditação. Oh, glória! Quando quinta-feira dá, eu também medito. Não. Nós temos que dar atenção à palavra. Nós queremos porque o final desse versículo é o quê? É a prosperidade, é o sucesso, segundo ele. Mas você vê que a prosperidade que vem dele não vem no começo, vem no final. No final que ele fala, antes ele disse, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que Cristo está querendo falar para mim e para você? Ele está falando da necessidade de todos os dias eu ter contato direto e visual com a Bíblia. Pastor, tu prega isso todo dia? Claro, todo dia eu vou pregar isso, que isso é a palavra, todo dia eu tenho que ouvir. Por quê? Porque eu todo dia tenho que ler a Bíblia igual você, irmão.
E ele diz que no devido tempo dá o seu fruto. E o fruto, irmão, se você for perceber, o fruto ele não vem de um dia para a noite, né? Quando eu era criança, toda criança eu acho que faz isso, tem aquela experiência de plantar um feijãozinho num copinho, semente, né? Do feijão no copo, não sei o quê. Aí depois bota um algodão, tinha que é um negócio de algodão, né? Algodão lá, molhar, sei lá. Planta aquilo, aí aquilo vai crescer, aquele negocinho e tal. Aí tu planta aquela semente, aí no outro dia, eu lembro que eu fiz essa experiência e eu queria ver para ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada ainda no primeiro dia. Se não tinha nada, tinha nada. Aí depois, quando surgiu uma folha, eu falei, tá ali. Criança, né? Está na minha árvore e pegou. A verdade é, irmão, que eu não consegui nem ver feijão, né? Aquilo morreu depois, passou o tempo, né? Já tinha ganhado a nota mesmo, então joga fora aquilo. Esperar feijão, nada, demora muito esse feijão. E às vezes a gente faz isso. A semente é lançada, nós crescemos um pouco, tal. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas está demorando tanto. O fruto, irmão, o fruto, ele tem um tempo, mas o fruto dá. O fruto tem uma caminhada, porque nós precisamos treinar em colocar em prática tudo que nós estamos ouvindo na casa de Deus e na palavra de Deus. Nós temos que aplicar essas verdades na nossa vida pessoal. Nós temos que aplicar as verdades da palavra no nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o filho, com a sogra, com o genro, com o vizinho, com o parente, com o patrão, com o chefe, com o empregado, se você tem um empregado. Nós temos que colocar isso em prática na igreja. E quando nós vamos colocando, porque, irmãos, não é do nada que uma pessoa passa a imprimir na vida dela o caráter de Cristo, isso não acontece do nada. Essa pessoa pegou a palavra como autoridade para a vida dela e falou, cara, Espírito Santo, porque é só com a ajuda dele, me ajuda a colocar isso aqui em prática. Aí na hora que você é afrontado, você está com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, e agora? Ele fala contigo. Agora você vai ficar quieto. Agora você vai ficar quietinho, você não vai responder, você não vai brigar, você vai ouvir, e você fica tranquilo, abre o teu coração, e você vai ver o que eu vou fazer nessa situação. Aí naquela hora eu preciso colocar em prática isso que eu estou ouvindo aqui. E aí quando eu coloco aquilo em prática, e aí passa aquela, né? Porque na hora da raiva você quer pegar o pescoço, você quer falar para magoar mesmo, você quer falar mesmo para poder, você quer jogar piada logo, e você quer fazer